Olá, está começando mais um programa Live Wesley Conversa, esse programa diário de domingo a domingo, onde você assiste a convidados incríveis, conversas incríveis. É maravilhoso. Hoje o programa é maravilhoso, todo dia é maravilhoso. Gente, lembrando, oi! Olha quanta gente legal. Eu vou fazer uma chance de chamar o convidado, porque está no ar o Music Gospel Festival. É um evento realizado, né? A idealização é minha. É o maior festival de musical gospel que está acontecendo agora em agosto e vai ser maravilhoso. Você não pode perder. Então entra lá no Instagram, Musical Gospel Festival, se inscreva. Os prêmios incríveis, R$ 1.500 por primeiro lugar, R$ 1.000 por segundo lugar, R$ 500. Fora a notoriedade do Brasil inteiro te ver cantando música gospel. Vai ser maravilhoso. E hoje o programa recebe um convidado. Eu adoro a palavra maravilhoso, incrível. Mas ele é incrível mesmo. Ele é um diretor de teatro, de TV, de tudo. Menelik de Carvalho. Olá, Tudo bem, querido? e aí, Wesley, tudo bom? Olá, oi, todo Tudo mundo. jóia. Já quero agradecer a sua presença aqui, a sua generosidade por dar seu tempo, por estar aqui, para a gente te conhecer um pouco melhor, pode ser? Claro, com certeza. E Tá me aí eu ouvindo já bem? estou te ouvindo maravilhosamente bem. Eu já começo perguntando, Menelik, de onde vem esse nome Menelik? Olha só, é um nome de família. Eu já sou o quarto Menelik, na verdade. A história é comprida, é para contar mesmo? Quer que eu conte? Pô, tenta resumir, você é craque em resumo. Olha só, o meu tataravô é mineiro, né? Era mineiro. E dizem, né, que ele estava brigado com o padre local da cidade que ele morava, né? Uma cidade chamada Rio Pomba, perto de Juiz de Fora. E aí Sim. ele queria botar um nome no filho, meu bisavô, que não fosse um nome de santo, né? E aí ele pesquisou, descobriu esse nome Menelik. Menelik não aparece na Bíblia o nome, né? Mas ele é filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Foi príncipe, né? Lá da Abissínia e tal. E aí ele achou o nome bonito, botou no meu bisavô Menelik. O segundo filho que ele teve, ele botou o nome último, porque ele queria que fosse o último filho. Só que depois disso, meu tataravô acabou fazendo as pazes com o padre e teve um terceiro filho, que ele chamou de José. Então, teve Menelik, Último e José. Mas a partir de então, tiveram várias gerações. Todas as gerações têm um Menelik e tem um Último. Então, meu bisavô Menelik, irmão Último. Meu avô Menelik, irmão Último. Meu pai é Último, eu tenho um tio Menelik, eu sou Menelik e meu irmão é Último. Então, somos 4 gerações. Gente, a gente teve aqui um passeio épico por toda a Bíblia e passamos, meu Deus do céu, o Menelik, você tem essa facilidade mesmo de passar conteúdo como professor, uma didática e fazer com que as pessoas entendam a estrutura para saber a etimologia e para se aprofundar no assunto. Você é assim? Olha, não sei, eu gostaria de ser assim, acho que esse é meu objetivo, né? Então, assim, a gente estuda, né? A gente dá aula também. Eu dou aula, né, de fato, comecei dando aula de inglês para crianças com 17 anos, e depois eu não parei mais de dar aula, né? Me formei em teatro, então em teatro, mas são aí, né, já são, acho que uns Pessoa, 13 anos dando aula de teatro direto. foi maravilhosa. E voltou. Gente, voltou. Tá todo mundo bem? Salvo. Todo mundo a salvo. Fica todo mundo aí. Meu Deus do céu. Olha a tradição. Vou chamar de novo o Menelik. Pronto, vou chamar.
Essa quarentena está nos provando as internets. Gente, essas internets, pelo amor de Deus, elas são assim mesmo. A gente pensa que está tudo bem, não está bem. Está vendo, Meneli? Essa tecnologia de internet, uma hora vem boa, outra hora não vem. Quando você pensa que está bem, não está bem. Parece casamento. Tudo bem, tudo bem. Casamento é assim, né? Você pensa que está tudo bem, daqui a pouco você vê que não está bem. Sim. Você está me vendo bem? Eu estou te vendo bem, te ouvindo bem. E aí você estava falando sobre essa questão, como você tenta ser assim, porque você é professor de teatro, certo? Exato, exato, exato. Então, eu acho que assim, esse é meu objetivo, né? Tentar passar conteúdo. Eu dou aula prática de interpretação e dou aula teórica também, de história, de literatura dramática. E eu acho que a tentativa é sempre essa, né? Como tentar ser um intermediador, né, do conhecimento Sim. para o aluno, né? Acho que o principal é aquilo também, o professor ele é um estimulador, ele está ali para estimular o aluno a correr atrás do conhecimento, né? O nosso conhecimento a gente nunca vai ganhar exclusivamente do professor. A gente, né, o conhecimento ele se processa de várias formas, mas eu acho que a principal forma é o próprio aluno procurando ler, procurando estudar, procurando se informar sobre aquele assunto. No caso do teatro, que é muito prático, né, procurando praticar. Então, eu quero ser mais um facilitador, né, do que propriamente, assim, eu não detenho o saber, né? Eu estou tentando facilitar essa busca, né? Você está compartilhando os seus conhecimentos. Você acha que o pessoal artístico, os cantores, os atores, eles são mais interessados nesse crescimento, sabe, o tempo inteiro, ou não? Não tem uma diferenciação, que você acha? Eu acho... Depende, né? Depende. Acho que muita gente hoje vem buscar uma formação como ator visando a celebridade, né? Não só hoje, acho que isso é desde sempre, né? Assim, a pessoa está pensando no glamour da profissão se ela Exato. se tornar uma estrela, né? Assim, então, muitos começam a sua busca dessa forma. Talvez eu também tenha começado assim, né? Eu comecei a fazer teatro criança, com 8 anos. Eu adorava novela de televisão, adorava teatro. Então, lógico que eu me via também, né, nesse lugar. Então, é bastante compreensível, né, que quando a pessoa começa a querer se formar em teatro, ela quer aparecer, ela quer fazer alguma coisa, ela quer estar no centro das atenções e ela não sabe ainda o quanto ela precisa estudar, o quanto ela precisa praticar. Então, parte dos alunos, sim, tem um gosto desde sempre por história, literatura e pelas matérias teóricas, e parte, às vezes, não tem esse gosto, né? A gente encontra uma coisa que eu acho estranha ainda, assim, a pessoa querer ser ator e não gostar de ler, porque a coisa que o ator mais faz é ler. Ele vai ter que ler, vai ter que decorar texto, né? Então, assim, a gente está sempre lendo. Então, mas eu já encontrei alguns alunos de teatro que não gostam de ler. E aí você tenta despertar um pouco dessa paixão no aluno, até para ele entender que aquilo vai ser fundamental para ele como ator, né? Um ator que lê, que se informa, que estuda, é um ator diferenciado. Sim. Eu fiquei curioso aí numa frase que você soltou, que é sobre o ator ser o centro das atenções. Existe mesmo um pensamento assim dos atores em geral, tá? De ser o centro das atenções. Existe essa coisa dos holofotes? Como que é isso? Como que isso é dentro da mente dos atores? E aí você pode falar, porque tem vários tipos de atores, né? Tem aquele ator que é um ator de teatro apenas, tem ator de TV apenas, inclusive, né? Eu fico com muito medo e receio desses meninos, muitos pós, assim, Wolf Maia e tal, sei lá, que já cai de cara na malhação e de lá nunca sai da TV e nunca faz teatro, porque não tem tempo. E é diferente de quem tem uma outra formação, com o pé ali na madeira do teatro, no chão, não é? Olha, vamos lá. Eu acho que são várias perguntas, né? Uma das perguntas é sobre a questão do centro das atenções. Eu acho que, de uma forma geral, se a pessoa é muito tímida, muito introvertida, ela vai buscar uma outra profissão, ela não vai fazer teatro. Então, ainda que existam, né, pessoas tímidas que fazem teatro, pelo menos ali no palco, elas têm o prazer de se soltar, de se exibir de certa forma. Mas certamente você já escutou, né? Certamente você já escutou, porque eu já escutei várias vezes, assim, eu vou fazer teatro para tirar minha timidez. Eu fiz teatro para tirar minha timidez. Você já ouviu isso? Eu escuto isso constantemente. Agora, eu acho que quem é tímido, tímido mesmo,
não vai procurar o teatro, né? Assim, vai procurar outra coisa, né? Acho que quando a pessoa sente uma timidez, né? Que todos nós temos um pouco de timidez, é natural. Mas quando ela vai buscar o teatro, ela já está dando um passo no sentido de eu quero me soltar, quero falar em público, quero ser visto, né? Então, Sim. essa vontade de aparecer, que você diz, eu acho que, assim, até certo ponto ela é salutar, né? O ator precisa disso um pouco, né? Para falar em público, para se comportar, para interpretar, enfim. Agora, o que acontece, que a gente vê muito nas escolas também, né? Uma disputa muito grande por atenção. Esse pensamento de que, só se eu fizer o protagonista me interessa. Ou então, não, eu tenho que fazer um personagem que esteja de acordo com a minha vontade. Tem que ser aquele personagem que eu mais quero fazer. Então, quando você dá aula de teatro, não somente em curso livre, tá? Mas também em graduação, né? A turma muitas vezes tem aquele ranço de assim, eu quero pegar o protagonista, quero não sei o que, não sei o que lá. E assim, demora um pouco para algumas pessoas, para outras isso é mais rápido, né? Mas demora um pouco para a pessoa entender que o teatro, de uma forma geral, é a arte do encontro. Então não interessa qual é o tamanho do personagem que você está fazendo. Todos os personagens ajudam a contar essa história. Cada personagem que a gente conhece é como se fosse um ser humano, uma pessoa que a gente está conhecendo também. Então todos merecem a nossa atenção. Não existe, né? Eu concordo completamente com isso, não existe um personagem pequeno, existe um ator pequeno, porque um bom ator, com qualquer personagem, com qualquer tamanho, ele vai estar fazendo parte daquela história, vai estar ajudando aquela história, vai ter o seu momento. Né? É verdade. Um autor, né? Um autor não escreveu um personagem que não tenha momento. Todo personagem tem o seu momento sobre a cena e tudo faz parte da formação do ator, né? A gente poder fazer diferentes personagens em diferentes graus de importância dentro da peça é o ideal. E eu costumo também dizer, Menelik, por exemplo, pensa numa sala que vai ser decorada por um alto profissional da decoração, do design de interiores e tal. Aquela sala chiquérrima, maravilhosa, toda de mármore branco e tal. Aí tem um sofá gigante, aquele coisa gigante, tudo gigante, e tudo clean, branco e não sei o quê. E aí tem uma maçã dourada ou vermelha, pequenininha lá, não sei o quê. Quando você entra naquela sala, que tudo que tá grande ali, tem luz e tal, você presta atenção naquela maçãzinha pequenininha. Então, às vezes, fazer um papel pequeno ou algo que você, não que o papel é pequeno, mas assim, um personagem sem tanta relevância da história, talvez seja, se você souber fazer, vai roubar a cena sempre para você. Sim, não é? É um aprendizado, né? Entender que todas as coisas são parte dessa história. E você perguntou sobre a formação também, né? Falou de atores que só fazem televisão, atores que só fazem teatro. Se é perigoso. A pergunta é se é perigoso. Olha, eu não gosto de estabelecer uma hierarquia entre artes, assim, sabe? Eu acho que todas as artes são importantes, todas as artes são lindas, são válidas, a televisão é maravilhosa, o teatro é maravilhoso, e a pintura, e a música, e a ópera, e o teatro musical, enfim, eu não gosto de estabelecer uma hierarquia. Então, eu não vejo problema na pessoa seguir um só filão, assim. Tem gente que se especializou na TV e fez televisão a vida inteira e tudo bem. A pessoa não é menos artista por conta disso, mas de uma forma geral, tanto a TV quanto o teatro são artes coletivas. Você não está ali sozinho. Não é um autor de um livro que sentou e escreveu aquilo sozinho, ou um pintor. É uma pessoa que depende do seu colega de cena, depende do câmera, depende... Então, assim, eu acho que o mais importante é não competir teatro e televisão. São artes diferentes, tem várias proximidades entre essas artes, mas tem muitas diferenças também. A pessoa da televisão pode ensinar muita coisa para quem é do teatro, e quem é do teatro pode ensinar muita coisa para quem é da televisão. Mas o mais importante é que o artista entenda que não importa se é televisão ou teatro, ele não está ali sozinho. Ele está junto com diversos colegas, de diversas equipes, e principalmente ele está junto com o público. Né? Então, acho que esse é o principal entendimento que a gente tenta passar. Mas eu já vi o próprio Miguel Falabella dizer que o teatro é a grande escola para a TV. Ele quis dizer justamente assim, que você está muito bem preparado, quem sai do teatro, para ir para a TV. Não ouvia o contrário. Então, de certa forma, talvez exista isso, que saia de um Miguel Falabella, ou saia de mim, ou saia de vários que devem pensar assim, nossa, o teatro é uma escola, né? Porque tem esse jargão, teatro é uma escola. Ninguém fala que televisão é uma escola. Mas
Eu acho, sinceramente, assim, eu sou do teatro, né? Então, assim, eu sou das artes ao vivo, das artes cênicas. E eu aprendo muita coisa com a televisão. E eu duvido que outros atores não aprendam, né? Assim, quando as pessoas dizem que o teatro é uma escola, eu acho que é principalmente pelo fato de que no teatro a gente tem mais tempo para conceber a obra de arte. Então a gente ensaia mais tempo, né? Assim, uma peça vai ficar aí, dependendo do tempo, né? Assim, 1 mês, 2 meses, às vezes até 6 meses ensaiando uma Com o peça. mesmo personagem, né? O mesmo personagem. E você ensaia aquela cena, ensaia de novo, isso te dá uma chance maior do que na TV de você conhecer seu personagem, de você estudar a fala daquele personagem, o pensamento daquele personagem, você construir alguma coisa mais orgânica que você tem mais propriedade, tá? Então, nesse sentido, quando falam de escola, eu acho que é porque no teatro você tem mais tempo de construir a sua arte. Mas tem várias coisas específicas da televisão que o teatro não ensina. Como lidar com uma câmera. Tipo, eu sou péssimo com a câmera porque eu nunca fiz televisão. Então, assim, fiz uma vez um curso de interpretação para TV, aprendi tanta coisa que eu não sabia, entendeu? Assim, específica do meio da televisão, né? Assim, específica em como se comportar diante da câmera e tal. Então, eu não gosto de dizer mesmo, tá? Apesar da minha arte ser o teatro, com toda certeza, eu não me considero superior a quem vive só de TV, porque eu acho que eu posso ensinar coisas para ele e ele pode ensinar para mim também. Então, nesse sentido, eu me coloco talvez um pouquinho diferente, né? Assim, eu acho que tudo pode ser uma escola. Acho que depende da disposição do artista. Eu ainda vou, porque eu quero voltar, eu vou voltar, na verdade, porque eu quero saber da sua vida inteira, desde quando você tirou as fraldas até começar a subir no palco. Mas eu quero saber ainda sobre essa questão da escola. Tem escolas boas no Brasil para ser um ator legal, um artista legal? Se tem, elas são reconhecidas, elas são conhecidas, porque às vezes você tem escolas que são maravilhosas, mas elas não estão nem no meio sabe, do ouvido do povo para ir lá estudar. Sempre ficam aquelas mais famosas. Igual a escola de música também. Tem muita escola de música famosa, só pelo nome, mas os professores não são tão legais. Então, assim, tem essa questão, né? Existe isso dentro da formação de ator? Olha, existe. Eu acho que como em qualquer outra formação, né, assim, a gente não existe uma escola perfeita, tá? Nem aqui, nem no exterior. Com certeza nós temos no Brasil várias escolas que formam vários atores excelentes, tá? Eu defendo com certeza a formação. Mas tanto aqui quanto lá fora, vão ter professores que você gosta, professores que você não gosta, professores mais responsáveis, menos responsáveis, vai ter aquele cara que repete a mesma aula durante anos seguidos, vai ter aquele professor que se informa, vai ter o mais simpático, o menos simpático. Às vezes o menos simpático é um professor maravilhoso, ele só é antipático mesmo. Então, enfim, eu acho que diferentes tipos de professores existem em todas as áreas, inclusive na formação de teatro, né? Eu sou do Rio de Janeiro, apesar de ter trabalhado em outras cidades, minha residência sempre foi no Rio. Então, as escolas que eu posso falar com mais propriedade são as escolas do Rio de Janeiro, né? É meio chavão dizer isso, mas eu realmente concordo. Acho que o aluno faz a escola. Então, mesmo que a escola, às vezes, não tenha uma reputação excelente, um bom aluno que está ali se esforçando, está lendo tudo que é pedido para ler, está fazendo os exercícios, está se esforçando, está usando aquilo para se aprimorar, ele pode se tornar um profissional excelente, né? Então, das escolas daqui do Rio, eu amei a minha formação. Eu sou formado em direção teatral pela UFRJ. Eu sempre falo desse curso, eu acho maravilhoso. Adorei a formação que eu tive. Né, repetindo aqui, direção teatral UFRJ, amo, acho muito legal. A Unirio é uma faculdade muito antiga, muito conceituada. Eu fiz o meu mestrado lá também. Dou aulas na Cal, né, que é uma escola particular, diferente das outras, mas eu acho também uma escola que tem professores excelentes e conheço muita gente muito boa que saiu da Cal. Então, assim, acho que a Cal possibilita, sim, uma formação muito boa, tá, para os alunos. E tem a Martins Pena, que é uma outra escola muito famosa daqui do Rio, uma escola estadual, que também conheço muita gente boa formada por lá. Na Martins, eu nunca dei aula, nem nunca fiz aula, tá? Mas eu conheço professores incríveis e alunos incríveis. Então, o Rio tem, para mim, essas 4 grandes escolas de teatro. Das outras, eu não posso falar muito, porque eu não conheço de dentro, tá? E não conheço ainda muita gente formada pela escola para eu poder dizer como é que é, né? Enfim. Mas eu ainda vou querer tirar uma dúvida. Eu gosto de tratar, por isso que é uma live Wesley Conversa. Eu gosto de ir conversando, porque eu me sinto eu estando daí do outro lado
né? E querendo tirar minhas dúvidas com o meu convidado do dia. Eu ainda estou com dúvida. A dúvida é o seguinte: tem muita gente que é ator, que faz teatro, faz peça, faz teatro musical, faz novela e tal, que nunca fez faculdade de artes cênicas. E aí eu quero saber isso. É aí que eu quero chegar para falar para todos esses jovens também que vão estudar. É necessário a faculdade de artes cênicas para ser um grande profissional? Ou sim, eu posso fazer esses cursos das escolas, tal, com você, faz só a escola, curso da escola, não faculdade superior e tal, e eu vou ser um grande ator? Olha, vamos lá. Alô? Alô? Vai voltar. Eu tô te ouvindo, mas acho que é só a imagem. Volta. Você tá me ouvindo? Eita. Eu tô te ouvindo. Eu também tô te ouvindo. Com a imagem. Parou, agora acabou. Gente, eu vou voltar. Tá maravilhoso saber tudo isso sobre Menelik. Tô te chamando de novo. Aceita aí. Eu enviei a solicitação. Sobre teatro, sobre ser ator, a formação de ator. E essa pergunta eu acho bacana. Tem que entrar na faculdade de arte cênica ou eu posso só fazer os cursos e cursos, como tem um monte aí, né? Cursos. Daqui a pouco já tá na TV, já tá no teatro, já tá no teatro musical. Alô? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tô. Voltamos, né? Voltamos, ok. Tá, respondendo a sua pergunta. Eu acho que o teatro é uma arte, em primeiro lugar, prática, empírica, né? Ela é muito do fazer. Não adianta você só estudar se você não faz, né? Todo estudo teórico, ele precisa ser ancorado numa prática. Nesse sentido, existiram e existem e vão existir excelentes atores que nunca fizeram uma faculdade ou uma formação profissional de teatro, tá? Isso não é ainda um requisito para a nossa profissão. A pessoa pode tirar o seu registro profissional de ator sem ser por uma faculdade, tá? Só juntando trabalhos amadores, se ela fez não sei quantos anos de trabalhos amadores e tal, levou o material, esse material foi aprovado pelo Sindicato dos Atores. No Rio de Janeiro é assim, nos outros estados, acho que cada estado funciona um pouquinho diferente. Você está falando para tirar o DRT. O DRT, exatamente. Então, assim, tá. O seu registro profissional de ator, você não precisa de uma faculdade, tá? Não precisa de segundo grau técnico, não precisa de terceiro grau. Somente com experiência prática, com a sua experiência amadora, você pode tirar o seu registro profissional. Então, dessa forma, existem vários atores profissionais que não possuem uma formação acadêmica. No meu caso, por exemplo, eu sou ator, meu registro de ator foi tirado através de trabalhos amadores. O meu registro de diretor foi tirado através da formação acadêmica, tá? Então, eu tenho um registro de ator de uma forma e um registro de diretor da outra forma. Mas qualquer artista de teatro pode tirar o seu registro independente de uma formação acadêmica. Então, a questão não é se a formação acadêmica, se ela te torna... faculdade? Que foi? Você aconselha entrar na faculdade? Aconselho, lógico que eu aconselho, assim, porque eu sei a diferença que fez na minha vida. Né? Assim, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha registro profissional de ator. Então, assim, eu já era um ator profissional, mesmo sem ter feito aquilo, porque eu fazia teatro desde criança. Mas a faculdade me deu um conhecimento teórico e prático também, porque na faculdade você vai ter aula com professores de técnicas específicas, né? Professores que muitas vezes são especialistas naquelas técnicas. Então, assim, a faculdade, ela meio que ela separa tudo aquilo, ela organiza o seu estudo. Se você fosse querer estudar teatro sem ir para a faculdade, você pode fazer isso. Mas aí você vai ter que quebrar a cabeça para que eu leio, o que eu encontro, qual o livro que eu procuro. Né? Assim, a faculdade meio que você vai ter mestres especialistas naquela área que vão direcionar a sua leitura, vão direcionar o seu estudo, vão ajudar a aprimorar a sua profissão. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A sua imagem que parou. Eita. Mas ela vai voltar, eu acho. Ah, não. O Menelik está escapando. Toda hora ele me escapa. Mas eu não vou deixar ele escapar, porque eu já peguei ele de novo. Ô, menino escorregadio, tá escorregando, tá escapando de mim. Voltou. Okay. Voltou. Tá bom. Desculpe. Tá, acho que agora vai. Mas isso é fantástico, viu? O que você está falando é fantástico. E eu acho que muita gente não sabia essa diferenciação. E que
o quão bom é, sim, fazer a faculdade, mesmo que já esteja... Tem gente que já está há muitos anos trabalhando já como ator em teatro, em TV, e que deveria entrar numa faculdade de artes cênicas para até reciclar. Você não acha? Não? Sim, sim, e muita gente entra também, né? Assim, então, eu vejo lá pela faculdade da Cal, volta e meia entram pessoas famosas, já reconhecidas pelo teatro, pela televisão, mas que não tinham um terceiro grau, né? E elas vêm fazer a faculdade justamente buscando essa formação. Isso acontece. Isso acontece, eu acho que eu estimulo a acontecer cada vez mais, né? Assim, é legal a faculdade para te ajudar, né, na sua formação. Então, assim, uma faculdade não faz um bom ator, tá? Da mesma forma, a prática também não faz um bom ator. A faculdade e a prática vão fazer atores médios, bons e ruins. Né? Assim, o que depende muito é da sensibilidade da pessoa, como que ela vai usar aquilo que está chegando para ela. Né? Então depende da pessoa, não é a faculdade que vai te fazer. É a forma como você vai utilizar a faculdade. E por isso que eu adoro esse programa, da forma que eu conduzo, porque de acordo com o que eu escuto, eu vou evoluindo. Eu ainda vou chegar lá no Menelik, bebezinho, criancinha. Mas você falou algo muito importante que veio a calhar. Você acha, qual é a importância do dom, do talento da pessoa, daquela coisa de nascença, sabe? Já nasceu a estrela, ator, já nasceu para arte, já nasceu com a veia artística. E aquela pessoa que não tem nada disso, mas aprende tecnicamente com muito estudo, com muito esforço, e faz todos os cursos possíveis, e faz tudo possível para ser um bom profissional, e acaba sendo. Mas o que é que pesa mais? É aquela pessoa que é visceral, já veio do sangue, já está ali, ó. Porque tem isso na arte, não tem? Aquela pessoa que você olha e você fala, meu Deus, essa pessoa é pronta sem nada. Olha, tem uma frase que eu concordo completamente, sabe assim, de que o trabalho do ator é 10% de inspiração e 90% de transpiração, né? Assim, de suor, de ralar, de ensaiar, de repetir. Então, eu concordo muito com essa frase. Eu acho que o talento natural, ele é 10% do seu trabalho, sabe? Assim, 90% é correr atrás, é saber conviver com as pessoas, é se renovar, é se encontrar novamente. Então, tudo isso, né, são coisas que ajudam a gente, né? Verdade. Ih, travou de novo, é isso. Sempre que passa uma mensagem do WhatsApp, trava minha câmera. Gente, não manda mensagem pro Menelik, por favor. Pois é. Como é que a gente faz para não travar nada? Não adianta, né? Tem um jeito? Ó, eu tenho algumas dicas, mas ó, sai e volta de novo que eu vou te dar essa dica para todo mundo. Tô adorando esse negócio de saber como virar ator legal de verdade. O Menelik tá dando uma aula. A gente, claro, tá caindo, tá escorregando e sobe, desce. Porque ele tá aqui embaixo, então ele sobe e desce. Ele sobe e desce. O Menelik fica assim, subindo e descendo. Menelik, a dica é o seguinte. Antes de começar o programa, a live que eu vou fazer, fechar todas as abas. Vai naqueles três coisinhas, fecha todas as abas do seu celular. Tá fechado. Vai do negócio, não sei o quê, apaga todas as notificações que fica assim, ó, apaga tudo e desativa a vibração, o som, sabe? Essas coisas todas de notificação, de tal. Mas eu faço isso no meu. Eu acho que essa é uma dica boa. Tá? Tem várias pessoas que estão assistindo aqui que me mandaram mensagem. Não foi só a Luana, não. A Luana, a Juliana, o povo está assistindo e me mandando mensagem. Então, não manda, já basta as outras. Eu fechei as abas aqui. Gente, em vez de mandar mensagem para ele, manda aqui que eu leio também. E falo com ele, passo para ele. Não tem segredo mais entre nós, entre atores. Eu vou aproveitar, já que teve essa ruptura, para falar sobre isso. Ô, Menelik, ator, atriz, é desapegado mesmo com o corpo, com tudo? Não tem problema? Fica pelado, meu filho, em cima do palco. Fica pelado. Vai lá, beija um negócio lá e beija. É assim mesmo? Como que é isso? Como que se trabalha isso?
Olha, eu acho que assim, ator é ser humano, né? Assim, então existem tantos tipos de atores quanto existem tipos de seres humanos, né? Assim, cada pessoa é única, cada um tem as suas questões, né? Assim, então eu acho que todo mundo tem os seus limites, tá? A gente gosta de dizer, né, que o teatro não tem limites, que o ator não deve ter limites, mas assim, todo Sim. mundo tem os seus limites. Então você falou assim, Então tem ficar limite. pelado que ficam pelados, tem atores que não ficam pelados. Tem atores que vão fazer uma cena mais sensual, né, com o outro tem pessoas que não vão fazer. Eu não gosto de O dizer que isso é... Menelik, eu gosto de conhecer meu convidado. O Menelik é ator. Não tem esse pudor? Olha, de ficar pelado, não tenho. Eu acho que, assim, Fica. meu pudor como ator seria, assim, um pudor mais ideológico, tá? No sentido de eu não gostaria de fazer uma peça que passasse uma mensagem ideológica ou política que eu não concorde, tá? Então, assim, esse Entendi. é o meu limite, tá? Então, quando dizem que o ator não tem que ter limite, eu não sei se bem é por aí, não. Eu acho que todo mundo tem os seus limites e cada um Sim, sabe, assim, se você quer se claro. livrar do seu limite, se você não quer se livrar. Eu identifico como um limite meu essa questão ideológica, mas não é um limite que eu pretendo me livrar, entendeu? Eu acho que faz parte da minha identidade. Então, assim, dependendo de quem esteja patrocinando a peça, o evento cultural que eu esteja envolvido e tal, eu, às vezes, prefiro não fazer, tá? Então, assim, dependendo de onde vem esse dinheiro, dependendo de qual é a mensagem que está sendo veiculada através daquele texto, tá? Então, nesse sentido, isso para mim é um limite, tá? Mas o Menelik é ator, mas se tornou diretor, né? E aí, antes ainda voltar lá para você bebezinho, que eu quero ver você bebezinho, eu vou, e todo mundo tá curioso, tá todo mundo aí tá curioso para te ver bebezinho. Eu vou falar sobre essa questão do diretor e eu já quero mexer na forma de ser diretor, na personalidade do diretor, e se tem necessidade da maioria e por que a maioria dos diretores, eu estou colocando uma maioria, tá? Então não estou generalizando, de teatro são tão ríspidos, grossos, autoritários, e grita, e empurra, já vi empurrar, cair o ator no chão. Me explica isso. Olha só, o diretor é uma pessoa que está numa posição de autoridade, né? Assim, de coordenação também. Ele é o grande responsável pelo espetáculo, né? Como a gente entende teatro hoje, o diretor, ele é o responsável. Então, assim, tudo que dá errado, as pessoas podem dizer que é culpa do diretor, porque né? Assim, de certa forma, tudo tem a ver com a forma como ele conduziu aquele processo. Lógico que é uma pressão muito grande você dirigir um espetáculo, né? Saber que você também está sendo julgado, está sendo avaliado. Você quer, se você está dirigindo, ver a sua direção expressa naquele processo. Então, às vezes, quando você tem atores que resistem muito assim, à sua direção, tem uma coisa do tipo, pô, mas eu estou dirigindo, sabe? É minha vez de dirigir, né? Eu quero ver a minha ideia É como se expressa, fosse né? marionetes. Não é como se fosse marionetes, é um diálogo, tá? É um diálogo e um encontro. Então, assim, eu gosto muito do que a gente chama de processo colaborativo, em que cada um mantém a sua função, mas um colabora um pouquinho com a função do outro. No caso do ator, eu adoro dirigir ator, sabe? Dirigir a atuação. Nesse sentido, muitas vezes o ator me traz coisas muito ricas, me traz entendimentos e cenas e frases. O ator traz tudo, né? Traz muita coisa. Mas, às vezes, eu tenho determinado posicionamento e eu quero levar o personagem naquele sentido. Então, lógico que a gente tenta dialogar de uma forma geral, né? Assim, tudo tentar se estabelecer pelo diálogo, mas tem determinados pontos que a vontade do diretor ela vai ter que ser, entendeu? Assim, porque é ele que está dirigindo, né? A direção é dele, a assinatura é dele. Eu não vou dirigir uma coisa que eu não concordo. Então, se chega um ponto assim, de um embate, né? Assim, a direção é a assinatura do espetáculo, sabe? Eu entendo dessa forma. É verdade. E sua imagem travou de novo, mas eu tô te ouvindo. Tá bom. É o WhatsApp de novo, né? Passou uma mensagem de WhatsApp Ah, aqui. é isso. E eu escutei o WhatsApp, viu? Eu escutei agora o WhatsApp. Eu acho que é ele mesmo. A sorte é que trava no seu rosto tão lindinho assim, ó, e você sempre olhando assim pra mim. Agora tem um biquinho, por exemplo.
Mentira, sempre fazendo Sai careta. novamente e volta de novo, porque é bem legal. Tô tentando. Todo mundo vai ficar aqui. Ah, você não tá conseguindo sair? Saiu. Gente, eu vou chegar nele bebezinho. Vocês vão entender onde que vou chegar aqui, ó. Pronto, chamei ele de novo. Gente, a internet não tem jeito, não tem jeito. E aí ele chega e dá certo. Não manda o WhatsApp pra mim, não, por favor. Por favor. Ô, Menelik, Desculpa, tá? você já trabalhou com muita gente desse tipo, de que você não conseguiu imprimir a sua visão, sabe, como diretor, né, como deveria ser, e o ator, ele estava querendo ser muito ele? Olha, eu acho que eu consigo dialogar, tá? Lógico que eu já tive problemas, né? Assim, eu já me excedi também. Eu acho que a direção ela mexe com a nossa vaidade o tempo todo também, porque por um lado tem a pressão de coordenar, tem a responsabilidade, por outro lado tem a vaidade também, né? Assim, de você querer dirigir, você querer que seja do seu jeito. Então, o tempo todo a gente fica pesando, né? Assim, a vaidade do outro, a própria vaidade. Já me excedi várias vezes, tá? Assim, Como nunca você xinguei ninguém. Nunca xinguei ninguém, nunca bati ninguém. Você falou de alguém aí que pegou a pessoa, jogou fora do palco. Eu acho que aí isso já é caso de polícia, né? Assim, já é para a pessoa entrar com uma agressão, né? Porque isso não é cabível. Mas já dei broncas feias, já dei sim. Algumas merecidas, das quais eu não me arrependo, algumas que eu me arrependo bastante, né? Mas eu acho que também isso tudo vai fazendo a gente amadurecer. Né? Você pergunta por que o diretor costuma ser grosseiro. Eu acho que é uma mistura, né, da responsabilidade e da vaidade. Até você encontrar um ambiente propício, até você amadurecer como artista também, porque é fogo, né? Assim, quando eu decidi ser diretor com 17 anos, né? Então eu não era nem maduro como ser humano. Como é que eu seria maduro como diretor, né? Então, assim, acho que a gente vai amadurecendo a cada dia. Mas eu acho que vários excessos do diretor, que às vezes eram mais comuns no passado, hoje em dia se tornam muito menos comuns, porque determinadas coisas, né, assim, que ferem a pessoa, né, assim, a pessoa pode correr atrás judicialmente, né, se o diretor não tem o direito de moral. bater, né, assim, a coisa toda do assédio moral, né, até que ponto é assédio moral também, porque assim, o diretor, assim como um técnico de qualquer esporte, de vez em quando ele tem que dar uma chamada no time ou num profissional, tá? Então assim, essa chamada às vezes é um pouco forte, mas aí você se controlar para isso não se tornar um assédio moral, né? Assim, é difícil, mas o objetivo é esse, né? Mas ainda antes de chegar no Menelik bebezinho, que eu tô ansioso para ver essa fofura, eu ainda tenho que perguntar sobre a questão, ainda uma questão com direção. Você também faz teatro musical, dirige teatro musical, dirige ópera, eu acho, né? E teatro musical. Sim. Eu quero saber o seguinte, aí sim, aí eu acho que negócio, eu quero entender aí o que você vai me falar. Porque você tem um diretor musical, que não é você, e tem um diretor cênico, que é você. Às vezes tem um diretor musical, um diretor artístico, um diretor cênico, vários diretores. Como que acontece essa questão dessa hierarquia? Vamos falar de teatro musical, né? De teatro musical. Tá, olha, é bastante diferente, né? Assim, como você está falando, no teatro, né? Teatro normal falado, né? Assim, o diretor é a figura de autoridade artística daquele projeto, mas também existe o produtor, que é a figura de autoridade administrativa. Então não adianta o diretor querer que seja do jeito dele se o produtor não está feliz também. Então é uma mentira achar que as coisas vão ser do jeito do diretor. O diretor está sempre equilibrando vários pires, né? Então, assim, ele está jogando com o produtor, está negociando com os atores. Se o clima ficar muito ruim no elenco, vai ser ruim para a peça também. Então, assim, o diretor está meio que equilibrando tudo, isso já no teatro falado, onde ele seria a hierarquia maior, né, artística. Sim. Mesmo aí, nunca é o jeito dele, né? Ele está sempre tendo que negociar a vida com todo mundo. Aí no musical da ópera é diferente, né? Na ópera, geralmente, você tem o diretor e o maestro, né? Assim, o diretor musical. Existe, hierarquicamente, no processo de ópera, o maestro ele está numa posição superior ao do diretor de cena, tá?
Então, assim, normalmente, se o maestro se incomodar com alguma coisa, se ele achar que aquela cena está prejudicando a projeção de voz dos cantores, a musicalidade, se está fazendo barulho na cena, qualquer coisa relativa ao aspecto musical, o maestro pode e deve interferir na função do diretor de cena. Tá? Então, aí é mais uma coisa para o diretor de cena se relacionar. Mais um prato para ele equilibrar ali no dedo, né? E no caso do musical, além do diretor, né? No caso do musical, você tem o diretor de cena, o diretor musical e o coreógrafo. Exatamente. São pelo menos esses 3 grandes criadores, né? E, mais uma vez, é mais política, né? Mais, né, conversa daqui, negocia dali, para você conseguir que as coisas fiquem mais próximo da forma como você gostaria que elas fossem. Sendo que no teatro musical, o diretor cênico geralmente ele é visto como o diretor geral do espetáculo, tá? Então, no musical, o diretor cênico teria mais poder na hierarquia, enquanto na ópera, o diretor musical tem mais poder na hierarquia, tá? De uma forma geral, é por aí que funciona o processo. Entendi. Você acha que o processo de teatro musical, ele é, para você como diretor, ele é mais pesado por ter mais etapas de diferentes camadas do que uma peça que é você e 6 atores fazendo apenas fala? Não, tá? Eu acho que sempre é muito difícil. Acho que sempre é muito difícil, sempre é muito gostoso e não tem nada a ver, sabe? Assim, acho que às vezes você está fazendo uma peça só você e 2 atores e você vai ter mais perrengue do que numa peça com 60 pessoas no elenco, entendeu? Então, assim, o perrengue vem de onde menos se espera, muitas vezes, e às vezes de onde você já sabe que vai vir e vem mesmo, né? Então, acho que o perrengue não tem a ver com o tamanho da produção, tá? Muitas vezes, tanto o prazer artístico que a gente tem, quanto a quantidade de horas dedicadas, quanto o perrengue pessoal também, ele pode vir tanto numa grande produção, que vai ficar meses em cartaz, quanto numa produção acadêmica, que vai ficar um final de semana. Sim. Eu também não gosto, quando eu estou dirigindo, eu não gosto de pensar se o que eu estou fazendo é acadêmico, é profissional, é ópera, é musical, é teatro. Não Sim. É por aí que passa a minha cabeça, sabe? Assim, eu quero fazer aquilo bem feito, não importa o que seja, tá? Assim, então, eu não hierarquizo nesse sentido em relação à minha dedicação ao trabalho, tá? Eu tento me dedicar o máximo possível a todos os trabalhos que eu aceito fazer. Então, acho que assim funciona. A gente sabe que tem o assédio do ator, porque ele tá ali se mostrando, ele que dá o sorriso para você na plateia, ele que pisca o olho, ele que pega depois ali você... Como que é o assédio com o diretor? Existe? Existe, né? Existe. Eu acho que a função da direção... É para ganhar papel? Às vezes é para ganhar papel, assim, sabe? Tem gente que faz isso, com certeza. Às vezes é pela própria figura de autoridade, né? O ator tem uma admiração, né, quase paternal pelo diretor. E às vezes, dependendo aí se a pessoa tem uns daddy issues, né? Assim, às vezes você projeta nessa figura de autoridade o seu par romântico, né? Assim, então, é natural que aconteça, mas eu acho também que a figura do diretor é uma figura muito solitária, tá? Justamente por isso, né? Assim, você pode sair com o elenco depois para comer uma pizza, tomar um chopp, não sei o quê. Mas, assim, o elenco sempre vai ser o elenco. Você não é do elenco, você é o diretor. Você tem uma interferência sobre o papel que eles vão fazer, sobre a participação deles em cena. Então, assim, lógico que ninguém do elenco vai te tratar abertamente como trataria um amigo normal, um colega de profissão, ao menos durante um processo. Depois que acabou aquele espetáculo, você pode ter um amigo que é ator, que é isso aqui. Mas durante o processo, todas as relações que estão ali envolvidas estão um pouquinho contaminadas. Então, assim, o diretor tem uma coisa, né, que assim, ele está sozinho. Mesmo o assistente, que tem de ser aquela pessoa que vai ser também um ombro do diretor, uma companhia, alguém que ele pode conversar porque é o assistente pessoal dele, mesmo o assistente também está preso à sua função de assistente ali da hora, né? Então, assim, é importante que os diretores tenham amigos que não sejam do teatro, sabe? Assim, amigos que sejam das outras fases da vida, de outras etapas, de outras profissões, para ele poder ser uma pessoa. Porque convivendo só com as pessoas do meio, ele está sempre sendo visado de alguma forma, né? Então, assim, tem esse tipo de solidão acompanhada, com certeza. Você acha importante manter um pouco durante o processo, durante toda a atividade, uma certa distância, né, do elenco, diretor-elenco, para não se misturar
emoções e tal, não é? Não é isso que você falou? Não, não. Na verdade, eu tento reduzir essa distância o máximo possível, tá? Eu tento ser o máximo parceiro do elenco, tá? Não, mas eu Então, digo fora do é, teatro. o que acontece é que assim, essa distância, ela sempre existe, entendeu? Então, assim, eu tento minimizar essa distância, na verdade, mas mesmo quando você é parceiro e amigo do elenco, você continua sendo diretor. Então, assim, mesmo que você tente minimizar, existe uma distância, sabe? Assim, e nesse sentido, acho que somente um outro diretor entende o que que um diretor sente. Entendi. Entendi. E tem essa. Gente, ó, se continuar, vai ser 3 horas só eu falando ainda disso daí e não vou chegar em você bebezinho. E eu já tenho que chegar num Menelik bebezinho. Porque se ele era bebezinho, ele chamava de Menelik, o apelidozinho carinhoso devia ser Menelikzinho. Meneliquezinho, Meneliquinho. Como que era? É Lick. Em casa é Lick. Lick? Lick. L-I-C-K, Lick. A parte do final do meu nome. Oh, É. meu Na Deus. família me chamam assim até hoje. Hã? Liquinho, Meneliquinho. Vamos lá, você nasce, tira as fraldas, limpa e tal, cresce, vai crescer aquele menino limpo, que você é bonito, então o bebê devia ser Obrigado. bonito também, né? E aí foi crescendo e tal. Quando que você se apaixonou pela primeira vez, assim, que você consiga se recordar, assim, quando você se apaixonou, assim, pela arte da dramaturgia? Olha, eu não me lembro, tá? Eu tinha um livro de coleção da Turma da Mônica, das profissões da Turma da Mônica. E aí eu tinha 2 anos e minha mãe já perguntava qual profissão vai ser a sua profissão. O meu livrinho era do teatro, era da Mônica no teatro. Então, assim, eu sempre escolhi. Então, eu não sei se eu faço essa profissão até hoje só porque eu gostava da Turma da Mônica. Eu não sei como foi que eu tomei essa Pode escolha. ser. Mas quando eu me entendi por gente, eu já queria fazer teatro, tá? Então, assim, é uma coisa que vem aí de pequenininho, de 1 ano e meio, 2 anos de idade, eu já falava nisso. É. Gente, você nasceu Menelik, ator. Pá, já nasceu para isso. Quando foi sua primeira peça? A minha primeira peça foi quando eu tinha 8 anos de idade. Ah, Foi, que ano que é isso? Não sei, eu nasci em 83, então deve ter sido deve ser 91 ou 92. Tá? Foi a primeira peça que eu fiz, foi no meu colégio. Eu estudei no Colégio Marista, aqui do Rio, e comecei a fazer teatro com essa idade, com 8 anos. oh, meu Deus, eu sou um titio perto de você, gente. Eu sou um titio. Aí você Quanto começou a fazer. tem? Eu não posso revelar, né, gente? Mas sou bem mais velho que você. Eu tenho 36. É, eu sou mais velho que você. Mas vamos lá. Quando você, Menelik, quando você começou a fazer teatro e tal, você por um bom tempo era ator. Aí cresceu adolescente, ator. Jovem, ator. Você já era aquele ator a la Wesley, porque eu pegava todos os meus primos com 5, 6 anos, 7 anos, colocava roupa neles, não sei o quê, e eu dirigia a peça. Eu já era o diretor. Não é? E eu não gostava de ser ator, não. Eu não gostava de estar em cena, eu gostava de estar vendo e mandando e jogando, sabe? Para ver as coisas acontecerem. Quando que você percebeu que você era diretor? Olha, eu me lembro um momento, né? Assim, eu fui fazer vestibular, né, eu tinha 16 anos quando eu fui fazer vestibular. Eu abri o papelzinho do FRJ que eles mandam, né? Assim, com todas as profissões, as faculdades e tal. Eu estava na sala da minha casa, eu lembro exatamente. Eu abri e li direção teatral. E aí eu falei, ué, existe uma faculdade de direção teatral? Eu não sabia que tinha faculdade disso. Eu sabia que tinha faculdade para ser ator. Agora, para ser diretor, eu não sabia. E só de ler e saber que existia essa faculdade, eu tive certeza naquela hora que era a faculdade que eu queria fazer. Porque eu acho que eu sempre fui um ator muito chato, né? Assim, por exemplo, eu sempre gostei, tipo, eu lia a peça de teatro, eu escrevia do lado do nome do personagem o nome dos meus colegas que faziam teatro comigo, assim, quem que eu queria que fizesse qual coisa. Eu já fazia desenho de cenário, de figurino, assim, pensando como é que seria a peça. Então, eu não sabia que isso era direção, mas isso já é Sim. direção também, né? Eu era É. aquele ator chato também que marcava com os colegas, assim, né, do grupo de teatro. Vamos marcar um ensaio extra, vamos marcar ensaio extra. Aí marcava ensaio extra na minha casa, marcava ensaio extra da cena dos outros, cena que eu nem estava presente na cena, e eu enchia o saco da pessoa para marcar e eu ficava de fora ajudando a pessoa a ensaiar. Então, assim, eu era esse ator chato, né? Assim, e aí, quando eu li,
E isso eu falei, direção é o que eu quero. É o que eu quero, assim, acho que é o que eu sempre quis mais, né? E aí eu fui para a faculdade e me encontrei dirigindo. E alguns anos depois eu me encontrei dando aula, né? Hoje em dia eu me considero em primeiro lugar professor, em segundo Olha, diretor, em terceiro ator. Eu me considero as três coisas, mas sim, nessa hora. na ordem, professor, diretor, ator. Ou seja, o que você foi primeiro ficou por último. E Sim. depois o que... Olha que engraçado isso, né? Na terapia a gente vai conversar sobre isso. Mas, ó, presta atenção. Você é o diretor, é aquele ator e tal. Daqui a 10... Que a gente já está chegando perto do final, gente. E a Ah, gente sabe, todo mundo sabe do programa, que perto do final temos um quadro chamado Menelik de Carvalho abre ou não abre as janelas do Instagram para essas 5 personalidades. olha. Então, tá perto do quadro, gente. Vocês não podem perder, que é polêmico, sempre é muito bom. E aí a pergunta que eu sempre faço para meus convidados, como que você se vê daqui a 10 anos? Onde? Como? Fazendo o quê? Com quem? Olha só. Vamos torcer para essa pandemia acabar. Não quero me ver Eu aqui já ainda quero me dizer que eu quero ter o protegendo. prazer de ter você junto comigo em alguma coisa, que eu já estou no meu segundo musical escrevendo. Então, alguma Olha, hora vai sair um musical atrás do outro. o que você perguntou? Daqui a 10 anos. Olha, eu quero daqui a 10 anos estar financeiramente mais estabilizado do que eu estou hoje. Acho que assim, né, conseguir planejar mais a longo prazo a minha vida, porque eu acho que a minha vida é muito planejada dia a dia, sabe? Ou eu quero assim conseguir ter planos para o futuro e conseguir ter estabilidade, concretizar esses planos. Eu acabei de me casar, né? Assim, não me casei ainda, vou me casar ainda, mas vim morar junto já. Né? O Ai, casamento vai ser assim, né? parabéns! Então, Parabéns! daqui a 10 anos eu me vejo com meu namorado, Tony Lucchesi, maravilhoso, maestro, diretor musical, e meu namorado Olha, incrível. Quero daqui a 10 anos que a gente esteja, né, com mais anos, mais 10 anos de relacionamento felizes. já casou com o cara da música para fazer teatro musical, porque aí dirige, Pois faz um é, negócio que aí vai ter hierarquia. Não tem hierarquia, não, ó, você tá igual a mim, porque lá em casa é tudo assim. Ah, entendi já. a gente Entendi. tenta fugir, mas não consegue, né? Ah, e uma coisa que eu gostaria de talvez ter uma escola minha, né? Tomara que daqui a 10 anos isso já tenha acontecido. Acho que uma Vai escola, não acontecer. penso uma escola grande, não, penso uma escola pequena mesmo, né? Eu já Não vejo gostaria de. uma escola gigantesca em Jacarepaguá, aquela coisa assim grandona, e você sendo homenageado. Eu acho que uma escola gigantesca ia me dar mais trabalho do que prazer. Prefiro uma escola pequenininha para eu ter prazer de ensinar as coisas do meu jeito. Tem coisa Não que é quero assim, parar que é de dar aula nos pequenininha, dá mais lugares onde eu prazer, é tô. verdade, mas outras não. Mas, encerrando, porque a gente tem que fazer um quadro, gente. E olha, os seus amigos, convidados que eu estou vendo aqui, alguns meus também, são maravilhosos. Olha que. Não, gente, não para, não, continua, não para, não. Gente, a gente não para, porque o Menelik vai voltar outras vezes, né, Menelik? Com Vai certeza, é voltar. só você chamar. Obrigado a todos os meus amigos que entraram, vários amigos maravilhosos. São Obrigado. fofíssimos. E todos vão começar a seguir o titio aqui, que eu tô velhinho. E todo mundo que vem de mim vai seguir o Menelik, porque ele é lindo. Vamos lá, Menelik. Abre ou não abre as janelas do Instagram? Entendeu, né? O quadro? Entendi. Abrir é gostar, não abrir é não gosto, é isso. Pode ser. A minha convidada de hoje, por exemplo, falou: abrir não sei o quê é o quê? É igual o chapéu, porque ela era do Raul Gil, né? Então, é o chapéu do Raul Gil? O chapéu do Raul Gil, a mesma coisa. Tá bom. Vamos lá. Menelik, abre ou não abre as janelas do Instagram para Regina Duarte? Regina Duarte, querida? Não abro. Abre? Não, não abro, não abro. Oh, meu Deus do céu. E vocês também, gente, vão falando aí. Se vocês abrem ou não abrem, escrevam aí. Como o tempo está curto, eu nem vou perguntar por que você não abre para ela, tá bom? Tá bom. Menelik de Carvalho, mais conhecido como Lick. Abre ou não abre as janelas do Instagram para Wolf Maia, deixa entreaberta.
Ele não quer se comprometer, gente. Ele quer ficar em cima do muro. Sou libriano. Mas por que você vai deixar ele entrar aberto? Isso eu quero saber. Ah, não sei, eu não conheço ele direito. Hoje eu tô bonzinho, Menelik. Eu tô bonzinho. Menelik, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Miguel Falabella, abro a janela. Miguel, você gosta do Miguel? Você gosta? Eu gosto de muitas coisas que ele faz. Eu não conheço ele, tá? Mas eu gosto de várias das coisas que ele fez, da atuação dele como agente cultural também, dele estar sempre propondo coisas, fazendo novas coisas. Ele como diretor de musical tem vários méritos também, como versionista também. Acho uma pessoa que está sempre fazendo, movimentando, tem uma energia louca, assim, positiva, né? Eu acho que a arte brasileira deve muito ao... Arte no geral deve muito ao Miguel Falabella. Sim. Mas ele não morreu, ele tá vivo, gente. Fazendo que a gente tá... Vamos lá. Menelik de Carvalho, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Record TV? Ah, eu não abro, não. Oh, meu Deus do céu! Por quê? Eu não assisto, eu nem sei o que passa lá. Eu não assisto. E por que você não abre? Porque eu não tenho interesse. Oh, meu Deus do céu! Desculpa, eu não tô dizendo que é pior o que passa lá. É só assim, nada nunca me motivou o interesse de olhar, assim. Não. Acho que a última vez que eu liguei... Mas se quiser que você seja o diretor de alguma novela, alguma coisa, você vai. Eu sou do ao vivo, né? Novela é o que eu falei. Novela eu posso aprender muito, mas eu não sei, né? Assim, eu não saberia dirigir uma novela, um filme. Eu sou do ao vivo. Acho que teatro musical e ópera já me enche a cabeça o suficiente. A televisão eu deixo aí para os outros talentos. Cinema acontece na sua vida em algum momento mais para frente? Já aconteceu? Não. No colégio ainda eu tive uma experiência, né, filmando, né, fazendo um filme acadêmico, assim, quando eu era aluno, né? Sim. Mas isso foi lá no início e eu acho que o teatro me conquistou. Tá? O cinema não tem muito espaço para mim. Só assistindo. Eu adoro assistir cinema. Amo. Mas não tenho nenhuma vontade de fazer cinema. Eu me lembro, gente, meus colegas me lembram, adolescente, e a gente foi fazer Iracema, José de Alencar. E eu era o diretor da equipe. E aí tinha a cena que tinha que beijar, e eu falava, beija, meu menino, beija, pega assim na perna da menina, da Iracema e tal. Eu já era meio, né? Bom, vamos lá, última janela. Menelik de Carvalho, abre ou não abre as janelas do Instagram para... Pablo Vittar, abro a janela. Abro. Por quê? Você gosta dela? Acho ela legal. Eu conheço pouco também, tá? Não saberia cantar a música dela, mas acho legal. As entrevistas que eu já vi, acho ela divertida. Cantar? Hã? Você sabe cantar? Você sabe cantar? Não, quase nada. Sou muito desafinadinho. Então não é música dela, você não sabe é cantar. Também. Mas algumas outras coisas cantar mal. A dela eu não sei a letra, então assim, eu não tenho nenhuma música dela na cabeça, assim. Mas eu acho uma pessoa também que movimenta culturalmente, que tem esse lugar da representatividade, da drag queen também. Acho que, especialmente pela representatividade, eu abro a janela. Ó, o Tony tá falando aí, Yasmin, que você tem uma voz linda e não sei o quê. Eu quero ver essa voz. Querido, muito obrigado. Foi um programa incrível. Eu adorei te conhecer desde bebezinho de fraldinha e se tornando esse diretor maravilhoso, esse ator incrível que você é. Volte sempre. Foi maravilhoso, tá? E eu convido todo mundo que está aqui, porque esse programa é diário, gente, é de domingo a domingo, Menelik. Não é difícil ter um convidado todos os dias, às 18 horas. Jesus. É difícil. Parabéns. Você é amanhã vai ter... Então, assim, gente, eu conto com vocês para estarem aqui presentes. Sigam o Menelik na vida dele, na carreira dele, que vai ser maravilhoso. E a gente vai se encontrar ainda pela frente, tá? Tá joia. Me chama de novo que eu volto. Tá bom, querido. Um beijo.
para você, Um fica no beijo. coração. Adorei todo mundo da plateia e essa plateia foi incrível hoje, incrível. Beijo, amigos. Beijo, Lívia Fraga, que escreveu aí. Meu namorado Tony também. Luana Farnese, Juliana, Alan. Seu namorado beijo. tá aí? Tá aqui, Tony Lucchesi. Ah, Escreveu é o agora, Jesus. Tony! Ó, escrito Jesus. Ô, Jesus. Gente, um beijo para vocês. Chama o Tony para vir um dia também, Wesley. Chama que ele vem. Meu amor, eu quero vocês dois tomando café aqui em casa. Venham aqui em São Paulo. Tome aqui um café.